Dentro do ponto. Fala pessoal, aqui é o Dentro do Ponto, um quadro do Outro Ponto Podcast, onde a gente faz a leitura da lição da Escola Sabatina Jovem diariamente para você. E hoje aqui na leitura de sexta-feira, dia 16 de fevereiro, tá? Lendo aqui a lição 7 do primeiro trimestre de 2024. O título da lição é A Natureza da Comissão. A comissão que Cristo deu aos discípulos, justamente antes da sua ascensão, é o grande objetivo missionário de seu reino. Assim, os discípulos foram feitos embaixadores seus e lhes foram conferidas as credenciais. Se depois, porventura, fossem desafiados e se lhes perguntassem por autoridade de quem eles, literalmente pecadores que eram, saíam a ensinar e curar, poderiam responder: aquele a quem os judeus crucificaram, mas ressurgiu dos mortos, nos elegeu para o ministério de sua palavra, declarando: eis-me aqui, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, versão 8, página 14. Antes de deixar seus discípulos, Cristo definiu mais uma vez a natureza do seu reino. Trouxe à lembrança deles as coisas que lhes havia falado anteriormente com relação a esse reino. Declarou-lhes que não era seu propósito estabelecer nesse mundo um reino temporal. Ele não havia sido designado para reinar como um rei terrestre sobre o trono de Davi. Quando os discípulos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E ele respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos 1, 6 a 7. Não precisavam ver além do que suas revelações os tornavam aptos a ver. A obra deles era proclamar a mensagem do Evangelho. Ellen White, Atos dos Apóstolos, edição da CPB 2021, na página 20. Durante seu ministério, Jesus havia mantido constantemente diante dos discípulos o fato de que eles deviam ser um com ele em sua missão de recuperar o mundo da escravidão do pecado. Quando enviou os 12 e depois 70 para proclamarem o reino de Deus, Cristo estava ensinando a eles o dever de repartir com os outros o que ele lhes havia revelado. Em toda a sua obra, Jesus os preparou para o trabalho individual em favor das pessoas, que deveria ser expandido à medida que o número deles aumentasse, até finalmente alcançar os confins da terra. A última lição que deu aos seus seguidores foi que haviam sido confiadas a eles as boas novas da salvação para o mundo. Quando Cristo esteve neste mundo, escolheu 12 discípulos para estar constantemente com ele. Era seu propósito treiná-los para a sua obra. Ele não chamou a atenção deles para os propósitos e leis dos reinos deste mundo, mas para um tema mais elevado e santo: os propósitos e leis do reino de Deus. Ele não lhes falou de política, mas dos assuntos que os interessavam como despenseiros de sua graça. Ele deu-lhes uma ideia geral do caráter de seu reino e de seu funcionamento, como um reino de graça neste mundo e um reino de glória no mundo futuro. Ele lhes disse que não era o reino terreno e temporal, mas um reino que duraria para sempre. Ele lhes revelou a aliança de paz, a grande carta régia que declara os princípios de seu reino. Ellen White, carta 65, de 1902. E aqui na sexta-feira a gente tem o Discuta em Classe, que são algumas perguntinhas que podem orientar o estudo na sua escola sabatina. E são o seguinte: qual é o problema de as pessoas tentarem construir sua própria teocracia sem que exista uma ordem divina para isso? Segunda pergunta: por que uma forma teocrática de governo deve ser rejeitada hoje? E a última pergunta: ainda existem teocracias no mundo de hoje? Dê algum exemplo.
E aí, pessoal, eu chamo vocês para fazer isso aqui nos comentários, tá? E também discutir aí na classe de vocês. Bom, pessoal, esse foi mais um Dentro do Ponto, a sua leitura diária da lição da Escola Sabatina Jovem. E para mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário para a gente interagir com vocês. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, Amazon Music, Google Podcast. E para um estudo e um comentário mais completo da lição da Escola Sabatina, fique de olho no nosso programa semanal, o Outro Ponto Podcast. Até a próxima.